O que é inteligência emocional? A gente escuta muito falar esse termo, mas na hora de definir exatamente o conceito de inteligência emocional, muita gente se perde. Então, eu quero construir com vocês o raciocínio de que é inteligência emocional passo a passo, que é para você não se perder mais. Para a gente começar, eu quero perguntar o que você está sentindo nesse momento. Quando a gente faz essa pergunta, muita gente pode responder que está se sentindo calmo, tranquilo, feliz, ou não, pode estar se sentindo ansioso, agitado, com medo de alguma coisa ou preocupado com algo. E o seu corpo, como você está sentindo o seu corpo nesse momento? Você sente os ombros relaxados? Você sente a sua expressão tranquila? Ou você está com a mandíbula travada, o coração apertado, o peito sentindo aquele nó na garganta? Como você está se sentindo agora? Você consegue parar e perceber? Essas emoções mais primárias que a gente sente no nosso corpo e expressa na nossa face são as emoções que a gente sente. E as interpretações que a gente faz dessas emoções são os nossos sentimentos. Essas interpretações que a gente tem, principalmente baseadas na nossa cultura e na nossa experiência de vida. Então, quando a gente sente alegria e afeto e um certo nervosismo quando a gente está próximo de alguém, a gente pode interpretar isso como amor ou como estar apaixonado. Quando a gente sente uma tristeza, junto com um afeto, com uma sensação de nostalgia, a gente interpreta isso como saudade. Então, existe uma diferença entre as emoções e os sentimentos. As nossas emoções possuem três componentes: a experiência subjetiva, a resposta fisiológica e a resposta comportamental. A experiência subjetiva das nossas emoções depende de quem a gente é e da nossa história de vida. Por exemplo, o que causa alegria numa pessoa pode não causar alegria em outra. O que causa medo em uma pessoa pode não causar medo em outra. Mas todos nós experimentamos alegria e medo em algum grau em relação a algo, e isso permite que a gente entenda como as outras pessoas se sentem, apesar da nossa experiência subjetiva não ser exatamente a mesma. E para entender a resposta fisiológica, vamos voltar àquela pergunta do que você está sentindo. O que você sente no seu corpo quando você sente alguma emoção? Você sente o seu coração bater mais forte? Você sente a palma da mão suada? Você sente vontade de chorar? Você chora? Você sente um aperto na garganta, um nó na garganta? Essa experiência fisiológica são as nossas emoções se manifestando no nosso corpo. E falando nisso, você já ouviu falar que café causa ansiedade? Isso é apenas parcialmente verdade, porque o que é a ansiedade? É uma emoção que também está associada a uma resposta fisiológica. Então a gente sente às vezes o coração bater mais rápido, a gente sente a palma da mão suada, a gente se sente mais agitado. E a cafeína em excesso, ela pode provocar essas sensações no corpo. Então ela pode provocar uma taquicardia, pode fazer com que você comece a tremer. E ao sentir essa resposta fisiológica, o seu cérebro interpreta ou pode interpretar isso como ansiedade e disparar também pensamentos ansiosos em resposta a essa excitação fisiológica que a cafeína provocou em você. Então, a cafeína em excesso, ela provoca essa sensação de ansiedade por ter uma resposta fisiológica parecida com a ansiedade. Então, não é que parar de tomar café vai curar a sua ansiedade. Mas se você toma muito café e você tem tendência a sentir sintomas de ansiedade, vale a pena fazer um experimento de diminuir o café. Uma boa dica é você trocar pelo café descafeinado. O café descafeinado, ele tem um pouquinho de cafeína, mas é muito diferente de tomar um café normal. E aí ajuda você a manter o hábito, né, aquela sensação do cheirinho do café, do gostinho do café, sem estar consumindo tanta cafeína. Então, se você tem tendência à ansiedade, vale a pena fazer o experimento de ficar um pouquinho sem café ou diminuir o seu consumo de cafeína. E agora vamos ao terceiro componente das nossas emoções, que é a resposta comportamental. A resposta comportamental é como a gente age no nosso comportamento, né? O que a gente faz quando a gente sente uma emoção. Então, quando a gente sente alegria, a gente sorri, a gente ri. Quando a gente tem raiva, às vezes a gente fecha a mão com força, fica com o rosto franzido. É uma expressão comportamental dessa emoção. Quando a gente fica triste, a gente chora. Então, essas expressões comportamentais são a resposta, né, comportamental
das nossas emoções. E as emoções, elas podem ser básicas ou complexas. Existem teóricos que colocam 4 emoções básicas, alguns colocam até 6, mas se você pensar nas emoções do filme da Disney, Divertidamente, você já vai entender quais são as emoções básicas. A alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e o medo. Alguns teóricos colocam o nojo e a raiva na mesma categoria, outros colocam a surpresa e o medo também na mesma categoria, mas isso não é consenso. Então, se você souber essas 5 emoções básicas, baseado no filme da Disney, você já sabe quais são as emoções básicas que a gente sente. Então, agora que a gente entende melhor o que são emoções e como essas emoções se apresentam no nosso corpo, quais são os componentes dessas emoções, a gente pode passar para a próxima etapa, que é pensar como você costuma reconhecer as suas emoções. Você reconhece quando você está sentindo algo? Ou passa batido? Ou você simplesmente reage sem parar para pensar? A autoconsciência é justamente essa nossa capacidade de reconhecer as nossas emoções, de entender que nós estamos sentindo algo e nomear o que nós estamos sentindo. E aí, o que você faz quando você percebe que está sentindo algo? Você simplesmente age sem pensar ou você para regular as suas emoções? Regular as emoções não é fingir que nada está acontecendo, não é fingir que você não está sentindo algo. É respeitar isso que você está sentindo, mas não deixar que isso tome conta das suas atitudes e faça você agir sem pensar. E essa capacidade de parar e pensar e decidir como agir diante de uma emoção é a autorregulação. Essa autorregulação que a gente faz de parar e dar um tempo para si mesmo, para sentir aquilo, sem deixar que aquilo se torne uma atitude que vai trazer consequências negativas. É você redirecionar a sua emoção para algo positivo. Não é você parar e fingir que nada está acontecendo, mas você saber respeitar o seu momento sem agir de forma impulsiva e extremamente dramática e de forma que vá prejudicar você e aos outros que estão próximos. E você costuma perceber as emoções das outras pessoas? Como você reage quando você percebe que alguém próximo de você está sentindo uma emoção muito forte? Você faz piada, você ignora, você minimiza, ou você acolhe, você respeita, você demonstra empatia? Essa capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro é chamada de empatia. É a ideia de que você não precisa sentir o mesmo que o outro está sentindo para entender que aquele sentimento, que aquela emoção é válida e merece acolhimento. E você percebe também a influência que você tem sobre as emoções dos outros? Você percebe como as pessoas reagem na sua presença ou diante do que você fala, diante do que você faz? Você percebe que você tem sim capacidade de influenciar as emoções das pessoas que estão na sua volta? Porque sim, cada um é responsável pelas suas próprias emoções, por isso que se chama autorregulação, regulação emocional, autoconsciência e autorregulação. Mas a gente não existe no vácuo. A gente não vive isolado numa bolha sem contato com outras pessoas. O nosso contato com os outros influencia, alguém pode influenciar o seu humor. Você já conheceu aquela pessoa que é sempre negativa, que tá sempre para baixo? Às vezes é uma pessoa depressiva, às vezes não, mas é uma pessoa que consegue botar você para baixo com as suas atitudes, com seus comentários. É uma pessoa que está influenciando as suas emoções. Assim como você também influencia as emoções dos outros. E a gente tem que ter consciência dessa influência que a gente tem, porque isso é algo muito poderoso. E isso é algo de muita responsabilidade. É claro que as pessoas também têm que fazer a sua própria regulação emocional, mas a gente também não pode simplesmente fazer o que a gente bem entende, achando que cada um que se vire, né? A gente tem que ter um pouco de respeito pela outra pessoa e ter um pouco de responsabilidade sobre as nossas atitudes em relação a isso. Mas afinal, o que é inteligência emocional? Então, baseado em tudo que a gente falou até agora, o que você acha que é inteligência emocional? É justamente essa capacidade de autoconsciência em relação às nossas emoções, de regular as nossas emoções através da regulação emocional, ter empatia pelas emoções dos outros
e entender a nossa influência sobre as emoções dos outros e usar essa influência de forma positiva. A gente pode inspirar outras pessoas, a gente pode ajudar outras pessoas, a gente pode fazer as pessoas se sentirem acolhidas, ajudar com que elas se sintam acolhidas. Então, quando você consegue utilizar tudo isso, você entende todo esse processo, você utiliza todos esses recursos de uma forma inteligente, você está demonstrando inteligência emocional, você tem inteligência emocional. E aí, como você se sente em relação a esse assunto? Ficou claro para você? Era exatamente isso que você achava que era? Ou ainda ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários o que você entendeu dessa minha aula, digamos assim, e o que ainda ficou de dúvida para você sobre o que é inteligência emocional e como usar a inteligência emocional. E a gente se vê no próximo.